Pai do Senhor, senta um pouquinho, com amor no coração estamos aqui, com a certeza de que, operando Ele, o Senhor, absolutamente ninguém poderá impedir. Amém, gente? Eu tenho batido muito num tema aos domingos, fazem 2 domingos que eu estou falando sobre isso, sobre desânimo, sobre desfalecer, sobre desistir, né? Quem tem vindo aos domingos sabe que eu tenho pregado isso em nome de Jesus. E hoje eu quero falar com você 2 coisas: o que pode produzir desânimo e o que pode produzir ânimo na sua vida. Amém, gente? Comece abrindo a Bíblia em João 16, por favor. João capítulo 16, verso 33. João 16, verso 33. Assim está escrito: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bom, a bem verdade é que todos nós passamos por lutas, passamos por adversidades, passamos por aflições. É verdade ou não é, pessoal? Quem nunca passou por uma aflição? É mais fácil dizer quem não está passando. Todos, acho que todo mundo tem uma luta, tem uma dificuldade, tem uma adversidade, uma demanda, né, a ser vencida no seu dia a dia. Todos nós temos, eu tenho, você tem, todos temos. Mas Jesus mandou que eu e você tivéssemos bom ânimo. Nós não podemos desanimar diante das aflições e das lutas. E eu queria falar com você o que pode produzir o desânimo e o que pode produzir o ânimo na sua vida. Vamos falar sobre isso hoje? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Abre lá. Versículo 1 em diante. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e ali deixou o seu moço, seu auxiliar. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, de uma árvore, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Puxa vida, o grande profeta Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, num determinado momento da vida, depois de vencer o desafio no Monte Carmelo contra os profetas de Baal, orou e fogo do céu desceu. Depois de matar todos os profetas de Baal à espada, depois de subir ao monte e orar para que chovesse, porque fazia 3 anos e meio que não chovia, ele orou, choveu, voltou a chover em Israel. Depois de todas essas coisas sobrenaturais espetaculares, o Elias, aliás, a rainha Jezabel ficou sabendo por intermédio do seu marido tudo o que fizera Elias naquele dia no Monte Carmelo. E ela ficou doida, ela falou: amanhã eu vou mandar matar ele, amanhã uma hora dessa ele vai estar morto. E ele mandou um mensageiro contar isso para Elias. Quando Elias recebe aquela palavra, ele deu ouvidos àquela palavra, ele deu crédito àquela palavra, a voz do inimigo, ele desanimou. Ele chegou para Deus e falou: já basta, Senhor. Ele pediu a morte. Ele perdeu todo o ânimo. Escute, se tem uma coisa que pode causar o desânimo, é quando eu e você damos ouvidos à voz do inimigo. Quando eu e você damos ouvidos e crédito naquilo que o inimigo está falando na nossa vida. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Vem sorrateiramente na mente aquela voz assim, né? Você não vai conseguir. Desiste.
vai dar tudo errado. Quem já aconteceu isso uma vez na vida? Não dê ouvidos. O diabo ele só veio para roubar, matar e destruir. Você vê, foi o grande profeta Elias dar ouvidos aos mensageiros de Jezabel, de Acabe, que ele desanimou. Não dê ouvidos aos maus mensageiros. Não dê ouvidos àquilo que o diabo planta. Seu filho, seu casamento não tem mais jeito. O médico falou que você vai morrer com essa doença. Não, eu não vou dar ouvidos a isso. Eu vou dar ouvidos à palavra de Deus, porque está escrito em Provérbios 1,33: o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. O problema é que nós damos muito ouvidos para a má notícia. E se damos ouvidos à má notícia, e se damos crédito a essas más notícias, nós desanimamos. Não cai nessa não, filho. Se tem uma coisa que pode nos desanimar, que pode produzir na minha vida, na sua vida desânimo, é quando eu e você damos ouvidos à voz do inimigo. A voz de quem? Do inimigo. E repito, o inimigo não vai vir como o diabo. O diabo não vai vir com garfo, chifre, rabo, capa vermelha. Não, ele vai usar um familiar. Ele vai usar um amigo para desanimar você. Você está aí naquela igreja ainda? Isso não dá certo. Você já foi tantas quartas-feiras. Se eu fosse você, eu descansava, porque não funcionou, procura outra. Cuidado, meu irmão. Você vai lá levar dinheiro para pastor, é? Separa o seu dízimo, vai dar dízimo nessa crise? Cuidado, meu irmão. Não dê ouvido, você vai acabar desanimando, você vai acabar largando a palavra, você vai largando a igreja, você vai acabar largando a fidelidade a Deus. Não dê ouvidos e nem crédito à voz do inimigo. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, eu não quero aceitar história furada na minha vida, eu quero saber da palavra de Deus. Porque, repito, o Elias, quando ouve os mensageiros de Jezabel, os mensageiros de Acabe, ele foge e desanima. Pede a morte 1000 vezes? Não podemos fazer isso. Não caia nessa astuta cilada do diabo. Ele vem na sua mente, vem no seu ouvido e sopra ali: seu casamento acabou, seu filho está perdido, não tem mais jeito, o médico falou que você vai ter que conviver com a diabetes. Realmente, aos olhos humanos, a diabetes não tem cura, mas eu creio que Deus pode colocar a mão no seu organismo, no seu pâncreas agora mesmo, e curar ele em nome de Jesus. Eu creio nisso. E você nunca mais vai precisar tomar metformina, Jardiance, glifage. Pastor, o senhor conhece remédio? Eu trabalhei com isso a vida toda. Insulina. Você não vai precisar mais. Mas isso tem que crer. Diga, eu creio. Mas a gente aceita aquilo que o inimigo fala. A gente aceita que aí nós vamos desanimar em relação àquele propósito de ser curado, de ser liberto, de ser abençoado. Não aceite conversa furada. Não dê ouvidos e não decreto a voz do inimigo. A voz que não seja a voz de Deus. Segundo fator que pode produzir desânimo, Provérbios 24:10, por favor. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Se eu me mostrar frouxo no dia da aflição, da angústia, eu não vou ter força para lutar, a força vai ser muito pequena. Olha que coisa séria. Então, a forma de eu encarar o problema pode me trazer desânimo. Veio o problema, pastor, foi um balde de água fria na minha vida. Não, veio o problema, maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Eu vou encarar o problema com a palavra de Deus. Veio o problema familiar, filho nas drogas. Meu filho é herança do Senhor. Meu filho não é herança da cocaína, da maconha, do crack, do álcool, da prostituição, do homossexualismo, do adultério, seja lá o diabo que for. Meu filho é herança de quem? Do Senhor. Acabou. A forma que eu encaro o problema me traz ânimo ou desânimo. Entende o que eu estou falando? Porque o problema, repito, aflições todos nós temos, entende? Eu estou cheio de aflição na minha vida, você deve estar cheio também. Porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Eu não queria ter, mas a Bíblia não mente. Enquanto estivermos vivos, vamos passar por luta, adversidade. Mas, quando eu desanimo, a forma de eu encarar o problema pode me desanimar, ou pode me trazer ânimo. Se eu encaro o problema, não tem jeito, não vai dar, não vou conseguir, nada dá certo. Puxa, eu sabia que ia dar errado. Puxa, eu tenho uma vida de fracasso, de derrota. Poxa, eu vou desanimar.
Eu não vou ter força. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será, faz assim, ó, pequenininha, eu não vou ter força. Então não posso ser um frouxo. Existe o problema? Claro que existe. Mas existe um Deus que diz: vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Existe um Deus que diz: olha, 1000 cairão à sua esquerda, 1000 à sua direita, mas tu não serás atingido. 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, mas tu não serás atingido. Peraí, então, por que eu vou me desanimar diante do problema? Não, eu não vou me mostrar frouxo. Eu vou me unir à palavra de Deus, porque a Bíblia diz: una-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Eu vou me unir à palavra, e unido à palavra, eu vou sair daqui mais que vencedor em nome de Jesus. Agora, veio o problema, veio a dificuldade, veio a aflição. Se eu for um frouxo, se eu me mostrar frouxo no dia da aflição, da angústia, eu não vou ter força, a minha força será pequena. Certamente eu vou desanimar. Então, segundo lugar, o que pode produzir o desânimo? A maneira que eu encaro o problema. Amém, gente? Falei aqui à tarde, permita-me falar agora também, Provérbios 22, 29. Acho que é importante isso aqui para mim e para você. Vai lá. Provérbios 22, versículo 29. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa, não será posto perante os de baixa sorte. Diga glória a Deus. Peraí. Viste um homem diligente na sua obra, em tudo que faz é cuidadoso e diligente. Perante reis será posto, ou seja, vai andar por cima e não por baixo, será cabeça e não cauda. Então, peraí, eu tenho que ser cuidadoso. Cuidadoso com o quê? Com o templo do Espírito Santo de Deus. Porque se eu não cuidar do meu corpo, se as enfermidades vierem, se eu não faço um exercício, se eu como mal, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Recife, eu estava pesando 74 quilos, eu queria perder um pouquinho mais, só que eu peguei, aí vim mantendo o peso, só que quando eu peguei Covid, eu tomei muito corticoide, muito, na primeira vez que eu peguei, na veia ainda, né? Foram 9 dias internados, e aí eu engordei muito. Para mim é muito, porque a minha altura não é, eu não sou alto, tenho 1,72. Aí eu fui para 82 quilos, aí agora estou com 81, 80, mas eu preciso emagrecer. Eu não estou dormindo bem. Eu não sei você, quando eu engordo, eu não durmo bem. Você dorme bem quando você engorda? Eu engordei, casa caiu. Começa a roncar, eu acordo com o meu ronco. Pode, né? Quem já acordou com o seu ronco uma vez na vida? Então eu tenho que cuidar do tempo do Espírito Santo de Deus. Porque se eu não durmo direito, eu não vou ter ânimo para lutar no meu dia a dia. Não sei você, mas quando eu não durmo, eu passo o dia sonolento. Você também? Por exemplo, na minha casa não tem ninguém diabético tipo 1 na minha casa, na minha família. Diabetes tipo 1 jamais eu vou ter. Mas se eu continuar comendo mal, erroneamente, sem fazer exercício, eu estarei propenso a ter uma diabetes tipo 2. Não sei, tem algum diabetes tipo 2 aqui? Tipo 2? Você se cansa fácil? Não dá. Você se cansa, você fica irritado porque não dorme bem, toda hora levantando para urinar, não é assim? Então você tem que cuidar do tempo do Espírito Santo de Deus. Viste um homem cuidadoso na sua obra? Eu tenho que ser cuidadoso, porque se eu não cuidar do tempo do Espírito Santo de Deus, né, das taxas, colesterol, eu vou ficar doente. E uma pessoa doente, ela tem ânimo? Entende onde eu quero chegar? Se eu ficar doente, eu não vou ter ânimo para lutar pela minha casa. Eu não estou conseguindo nem para mim, vou lutar pela minha casa. Estou lá todo lascado, todo doente, caindo pelas tabelas, e dor aqui, dor ali, entope aqui, coração aqui,
e pressão alta, e diabetes, não sei mais o que. Quem que vai ter ânimo para lutar? Vai ter ânimo? O doente tem ânimo, pessoal? Então cuide do tempo do Espírito Santo, seja cuidadoso, seja diligente. Isso não é uma brincadeira. Diga: o meu corpo é templo do Espírito Santo. Faça um exercício físico. Por exemplo, eu estou com 49 anos. Esse ano faço 50 anos. Eu tenho que passar no médico. Ah, mas pastor passa no médico? Não, todo mundo deve passar no médico se tem a possibilidade. Ver como é que está a taxa hormonal. Mulheres não fazem reposição hormonal? Homem também tem que fazer. Senão fica cansado, fica frouxo, fica mole, desanimar, tudo isso tem que ser verificado. Então tem que cuidar do templo, repito, do Espírito Santo de Deus. Porque, repito, se eu ficar doente, eu não vou ter ânimo para lutar. Quem concorda comigo, diga amém. Você vê? É um fator que pode produzir o desânimo. O quê? Uma enfermidade, um descontrole de peso, um estresse, tanta coisa, né? Pode trazer desânimo na sua vida. Pode desencadear uma depressão. Uma pessoa depressiva tem ânimo? Uma senhora contou para nós, no dia do missionário aqui, ela saiu do Rio Grande do Norte, ela e o marido, e vieram para a igreja. O marido falou: vamos lá. É a primeira vez dela na igreja. Ela veio. O pastor Diário acompanhou o testemunho. O missionário orou, passou para mim. Ele orou por dor no braço, dor na perna, né? Ele passou para mim e eu senti no coração de orar por depressão na hora. Eu orei, depressão, síndrome do pânico, não sei o que lá, pessoa que não quer sair de casa, tal. E ela recebeu a cura naquele instante. Domingo passado aqui à noite, ela voltou na igreja, ela e o marido. Falou: pastor, estou pensando até em mudar para cá. São empresários lá em Rio Grande do Norte. Então, estamos pensando em mudar para Pernambuco, porque o nosso trabalho, a gente pode morar em qualquer lugar do Brasil, só para congregar nessa igreja. Se for de Deus, vocês fazem o que for de Deus. E ela deu testemunho, né, pastor? Que foi liberta da depressão. Ela não tinha força para nada, não é isso? Desanimada, triste. Você estava comigo ali, né? E Deus curou ela. O marido todo alegre, ela toda alegre. Olha como Deus é bom. Então, eu repito, uma pessoa doente, ela tem ânimo? Então, o que pode produzir o desânimo? A doença. Suas taxas hormonal, tudo desregulado, aumento de peso, diabetes, pressão alta. Puxa, tudo isso a doença traz o desânimo. Desencadeia uma tristeza em nós. Principalmente nós somos crentes. É ou não é, pessoal? Então, querido, em nome de Jesus, cuide do corpo. Faça uma caminhada. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, mas precisa de academia para andar na praça. Anda em volta da praça lá, dá 50 voltas em volta da praça todo dia. Você vai emagrecer, certamente. Mas eu não tenho ânimo. Mas vai buscar esse ânimo. Deus, eu vou cuidar daquilo que é templo do teu Espírito, que é templo do Espírito Santo do Senhor. Mateus 6, por favor, abre lá. Vamos ver mais um fator que pode produzir o desânimo na minha, na sua, na nossa vida. Vimos que se dermos ouvidos e crédito à voz do inimigo, ou seja, as más conversações, nós vamos desanimar. Nós vimos que a forma de eu encarar o problema pode trazer desânimo, não é isso? E vimos que uma doença, uma enfermidade, um aumento de peso, uma noite sem dormir por causa de enfermidade, pode produzir o desânimo. Então tem que ser cuidadoso, diligente, né? E cuidar do meu corpo. Aqui que eu falei mesmo? Mateus 6, né? Mateus 6, 22. Põe na tela aí, querido. Mateus capítulo 6, 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Eu não sei se você conhece alguém assim. Em tudo a pessoa vê dificuldade. Conhece alguém assim? Conhece? Uma pessoa dessa, ela é demasiadamente desanimada. Pode ter certeza. Ah, não vai. Não, isso aí não dá para mim, não. Não dá. Nada dá. Tudo ela diz que não dá. Tudo a pessoa diz e põe dificuldade. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz.
A maneira que você encara, a visão que você encara, vai determinar ânimo ou desânimo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo terá trevas, será tenebroso. Então, a visão errada das coisas traz o desânimo. Só consegue ter uma visão errada da vida. Ah, não, isso aí não dá certo. Estudar para mim não dá, eu já estou velho. Não, eu não tenho dinheiro. Não, não tenho condições. Não tenho. Tudo a pessoa põe em empecilho. Isso produz desânimo. Poxa, não tenha dúvida. Meu irmão, enxergue com os olhos da palavra. O que a palavra de Deus diz? Então vai acontecer em nome de Jesus. Eu vou me animar a partir de hoje, porque está escrito aqui que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou me animar a partir de hoje, porque Deus está me dando essa visão aqui. Eu estou lendo a Bíblia aqui, eu não vou ter uma visão errada de tudo e de todos, uma visão errada da vida, uma visão errada das coisas. Não, está escrito aqui, ó, meu filho é herança do Senhor. Então, peraí, eu vou mudar a minha visão. Não tem nada perdido não. Então a maneira que eu enxergo, eu tenho que enxergar com os olhos da palavra. Bom, eu falei aqui algumas coisas que podem produzir o desânimo. Vai em Marcos 5 agora, o que pode produzir o ânimo? Já que nós falamos tanto em desânimo, né? Vamos falar um pouco em ânimo, né, pessoal? Versículo 25. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar curada daquele mal. Meu irmão, o que é que produz ânimo? Eu afirmo para você, não é o dinheiro, não é uma conquista material. O que é, pastor, que produz ânimo? Eu estou muito desanimado, pastor, eu preciso de ânimo, pastor. Quem precisa de ânimo aí, diga amém? A fé. Quando ela ouviu falar de Jesus, entrou uma fé no coração dela, falou: não, eu posso mudar essa situação, porque essa mulher estava jogada às traças. Olha o que diz o versículo 25 e 26. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Imagine, 12 anos sangrando, 12 anos sendo rejeitada pela sociedade, porque uma mulher que tinha uma pessoa que tinha uma hemorragia, uma mulher, ela era taxada como imunda, como impura, não podia ficar no meio da sociedade. 12 anos desprezada, 12 anos sofrendo, 12 anos ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. Ó 26, e havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ela pegou todo o dinheiro dela e investiu na medicina local, e perdeu tudo, Lucas. Nada. Você quer alguém mais desanimado que ela? Você quer alguém mais no fundo do poço que uma mulher, há 12 anos sofrendo, largada, sozinha, abandonada, vivendo à margem da sociedade, 12 anos, perdeu toda a riqueza dela, todo o dinheiro dela, não aproveitou nada, todos os médicos, todos os tratamentos, antes só piorava. Dá para ter ânimo assim, pessoal? Não dá. E quem sabe a sua vida assim, pastor, só está piorando, só está piorando, só está piorando. Mas quando ela ouve falar de Jesus, a Bíblia não mente, ali mudou a vida dela. Um ânimo sobrenatural entrou nela. Porque ela dizia para ela mesma: se eu tão somente tocar nas vestes desse homem, eu sararei. Foi o que Deus falou no coração dela. Meu irmão, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Quando eu e você damos ouvidos à palavra de Deus, meu irmão, você pode ter certeza, um ânimo sobrenatural toma conta da gente, uma esperança sobrenatural, uma alegria sobrenatural. E foi o que entrou nessa mulher, porque ela dizia: se eu tão somente tocar nas vestes desse homem, eu sararei. E ela foi. Aquela mulher fraca, cansada, fragilizada, desanimada, ela desce as escadas da casa dela,
rompe a multidão, não queria saber, porque uma pessoa desanimada, ela não tem força para nada. Mas quando ela ouve falar de Jesus, tudo mudou. Quando ela ouviu a palavra, falou: não, peraí, há uma esperança para mim. Diga: há esperança para mim. Há esperança para você, há esperança para a sua casa. Quando ela ouve falar de Jesus, ela não quero nem saber, eu vou atrás dele. Ela desce, vai pelo meio da multidão. Ela não podia estar no meio da multidão, ela nem se importava mais se ela queria tocar nas vestes do Senhor. E ela vai, rasga a multidão, fraca, desanimada, fragilizada, doente, sangrando, e ela toca. Ela teve ânimo para lutar, para vencer, para sair da casa dela e ir até Jesus. Meu irmão, leia a Bíblia. Quando eu dou aqueles versículos do mês para você, não é para você trazer dinheiro somente, não. Porque dá a impressão, o pastor dá os versículos, né? É para mim trazer uma oferta para ajudar a obra de Deus no final do mês. Claro que eu peço para você ajudar. Mas se você não pode ajudar, rasga o envelope e joga fora. Mas eu quero que você leia os 31 versículos, que você tenha prazer de pegar. Nós estamos estudando o livro de Provérbios esse mês. Então, dia 1, não leia só aquele versículo que está ali, leia todo o livro de Provérbios 1, dia 2 leia Provérbios 2, dia 3, é o livro da sabedoria. Você quer sabedoria, está ali, é um livro maravilhoso. Se a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra, deixa eu dar ouvidos à voz de Deus. Fala comigo, Senhor. Estou lendo a Bíblia. Quando Deus fala com você, e fala, quando falou com ela, essa mulher falou: eu preciso tocar nas vestes desse homem. Não quero saber se eu estou fraco, não quero saber se eu não tenho dinheiro, não quero saber se eu sou desprezado, não quero saber se a sociedade me julga impuro, imundo. Eu vou tocar nas vestes desse homem. E foi cambaleando e tocou. Na mesma hora ela foi curada. Oh, meu irmão, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Você pode estar triste, você pode estar no fundo do poço, mas quando você ouve a palavra do Senhor, tudo muda. A Bíblia diz no Salmo 34:19: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Meu irmão, se anima, por favor, vai para a palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Leia, abra a Bíblia, leia. A palavra vai falar com você, vai encher você de ânimo, meu irmão. Meu irmão, se tem uma coisa que produz ânimo, é a palavra. Não é o dinheiro, não é a riqueza, não é os bens, é a palavra. Dá ouvidos à palavra de Deus. Romanos 8, por favor, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Diga amém. Deus quer revelar coisas grandes na sua vida, mas vai para a palavra, dá ouvidos à palavra. Fica dando ouvido para o capeta, não. Fica dando ouvido aos mensageiros do diabo, não. Fica dando ouvido aos maus recados, não. Dá ouvidos para a palavra de Deus. Tem coisa grande para ser revelada na sua vida, hein, meu irmão? Tem coisa grande, coisa que não dá nem para se comparar. Então, meu irmão, descansa o coração, vai para a palavra. Aquela mulher, ouvindo falar de Jesus, acabou. A fé entrou, o ânimo voltou, e ela saiu em busca de Jesus. Sai em busca de Jesus, sabe por quê? Porque Ele vai fazer maravilhas na sua vida em nome de Jesus. O sobrenatural será feito, eu tenho certeza disso, no nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus bem forte.